Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite da casa, da diretoria, na figura do senhor José Carta. É sempre uma oportunidade que eu tenho de estar mais próximo do Evangelho e conhecer um pouco mais, das lições do nosso Mestre Jesus. Que os mentores da casa, os anjos, nossos anjos, possam nos auxiliar, nos ajudar esta noite no entendimento da lição do Evangelho. Evangelho de Deus, vivenciado e exemplificado pelo nosso Mestre, e é uma mensagem moral para o universo, onde quer que estejamos encarnados, as lições morais do Evangelho serão sempre úteis. E hoje nós vamos refletir um pouco acerca do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Muitos de nós já tivemos contato com essa passagem do Evangelho, então aqueles que já conhecem vão relembrar, e aqueles que não conhecem terão a oportunidade de refletir junto com a gente. Como toda lição do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre começa lá com a parte bíblica, E nesse capítulo não é diferente. Tem lá Lucas, Marcos, Mateus, e começa lá com Lucas, no item 1. Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa é a parte bíblica que está lá em Lucas. Também em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e por dentro são lobos ferozes. Conhecê-los-ei, eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-ei, pois, pelos seus frutos. E no item 3, também em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e também em Marcos, do capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Tende cuidado para que alguém não vos seduza ou não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão, enganarão a muitas pessoas. E porque proliferará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Iniquidade, São todos os problemas que a gente assiste aí na televisão,
intolerâncias, guerras. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzir e enganar, se fosse possível, os próprios escolhidos. Olha só a advertência da mensagem, né? No momento em que nós passamos, né, iniciamos um processo de transição do nosso planeta, mas nunca esquecendo que a transição não é uma transição física, material, né? É uma revolução silenciosa que vai acontecendo dentro do nosso íntimo, né? Dentro do nosso coraçãozinho, nos nossos sentimentos, no coraçãozinho de cada um de nós, né? Porque o mundo de regeneração, ele acontece com a mudança das pessoas, né? Não é a mudança física do orbe, né? Mesmo que tenhamos também mudanças físicas, mas a grande revolução ela já está acontecendo, né? Quando a gente sai da nossa casa e vem para a casa espírita buscar conhecer um pouquinho mais das lições do Cristo, né? Que traz para nós entendimento, esclarecimento, conforto, até para que a gente não seja enganado, né? Como diz aqui o texto bíblico, são essas reflexões, né? Que vão melhorando os nossos sentimentos e nos transportando, então, para esse mundo de regeneração que todos nós almejamos, né? No item 4 desse mesmo capítulo, missão dos profetas. Na cultura judaica daquela época, o profeta era conhecido como aquele que adivinhava o futuro, né? Então atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Né? Quantos que já não passaram por nós? E a gente pôde reconhecer, né? Francisco Cândido Xavier é um deles. Então, o profeta é o instrutor, o profeta é aquele que faz o processo de educação dos padrões morais das leis divinas. Esse é o profeta, né? O profeta é o instrutor. E o Cristo é o missionário, é aquele que faz, que aponta a direção, né? Que conduz a comunidade. Né? Por isso que a gente conhece o Jesus como o governador, né? O diretor do nosso orbe, que conduz o nosso orbe. Né? Normalmente, quando as pessoas chegam apavoradas, desesperadas, né, para conversar comigo, olha o que está acontecendo, né? Eu falo, gente, Deus está no comando. Deus está no comando, Jesus está no comando. Né? Nós não estamos desamparados, mesmo que momentaneamente possa parecer, né, que as coisas estão fora do lugar. No item 5 desse mesmo capítulo, prodígio dos falsos profetas. Como disse o texto, né? Eles farão prodígios. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de enganar os próprios escolhidos, como nós vimos lá no texto bíblico. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Mas o Espiritismo, né, através dos Pentateuco, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, vem mostrar as leis espirituais e dizer que essas leis são as leis naturais. Né? E aquele que desconhece, né,
esse fenômeno, o que desconhece, né? Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. O Espiritismo vem justamente para retirar, né, essa pecha de maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida em que a ciência se alarga. Tudo para dizer que, mesmo aqueles que provocarem prodígios, né, que coisas que aparentemente parecem sobrenaturais, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar do conhecimento cuja aquisição está no alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, mas que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Então não são fenômenos, né, de qualquer natureza que indica uma missão divina, né, seja ele qualquer fenômeno que seja. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais, né? É até muito comum, né? A pessoa às vezes presenciar o fenômeno, seja ele qual for, e por falta de conhecimento, saber que aquilo é uma causa natural, aquilo não muda nada a vida da pessoa, não muda nada o sentimento, às vezes traz até uma desconfiança, será que era, será que não era? Né? Será que é assim mesmo? Quem nunca recebeu uma mensagem psicografada, depois ficou lendo lá, né? Será que é mesmo do meu ente querido? Né? Teve a presença do fenômeno, teve a bênção de receber uma comunicação, mas ainda não se convenceu suficientemente das, das leis naturais que regem a nossa vida. Não creais em todos os espíritos, é o item 6. Né? A mensagem fala de falsos cristos e falsos profetas encarnados, mas o Espiritismo traz um outro lado, uma outra faceta. Como existe essa comunicação, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, no item 6, Kardec traz exatamente, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm lançado no mundo. Né? A Casa Espírita nos dá essa oportunidade, né, deste intercâmbio através das atividades mediúnicas, né? E as atividades mediúnicas começam aqui no passe, né? Passam pelas sessões de obsessão, de doutrinação, e a gente precisa ficar atento. É preciso ser maduro o suficiente para poder reconhecer, né, como diz o texto aqui, né, reconhecer e experimentar esses espíritos, né, até para que a gente não seja enganado, né? É um risco. E a nossa defesa está no conhecimento do Evangelho, né? Mediunidade sem o Evangelho é muito perigoso. Alguns dizem que é mais perigoso que a bomba atômica, porque você corre sério risco de ser enganado, né? E depois, né, sofrer as consequências. E onde estão os espíritos? Somos nós, né? Os encarnados e os desencarnados. E eles estão aonde? Em que lugar eles estão?
em todos os lugares. Aqui na Terra eles podem ir aonde eles quiserem. Quem já leu Revista Espírita, né? Quando perguntado lá numa sessão, onde você vai? Ah, eu vou onde eu quiser. O que você fica fazendo? Ah, fico observando as pessoas. Está lá na Revista Espírita, né? Então, os espíritos estão em todos os lugares. Portanto, nem tudo aquilo que pensamos, fomos nós que pensamos. Será que eu já desenvolvi essa percepção de saber quando, né, uma ideia, seja ela boa ou ruim, me ocorre? Se eu tenho, né, essa condição de perceber, né? Então, quando a gente vem na casa espírita, a gente começa a desenvolver essa percepção de saber se esses irmãozinhos nossos estão mais próximos ou mais distantes da gente, né? Porque influenciamos e somos influenciados pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, né? Pensamento tem poder. Pensou, está lá. Pensou, ligou. Né? Se você pensar agora no ente querido que ficou lá em casa, né? Quantas vezes a gente não aconteceu com a gente pensando em alguém e essa pessoa chama no telefone. Poxa, pensei em você agora. Né? O pensamento ele tem poder, ele tem força. Pensou, ligou. No plano espiritual, livre do corpo físico, né? Imagina como é que seria isso? Porque nós vamos viver do pensamento, porque já não temos mais o corpo físico para nos frear, né? Viveremos do pensamento, né? No item 7 desse mesmo capítulo, os fenômenos espíritas, longe de abonarem, os falsos cristos e os falsos profetas, na verdade, né, como algumas pessoas dizem, o espiritismo dá um golpe fatal, né, nesses falsos cristos e falsos profetas. Não peças ao espiritismo prodígios nem milagres. A física, a química e a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material. O espiritismo revela as leis, outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, como já dissemos, né? Então, o Espiritismo revela outra categoria muito mais perigosa, né, de falsos cristos e falsos profetas que não se encontram entre nós encarnados, mas os desencarnados, como nós já dissemos, né? São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passam da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então vejam a responsabilidade do dirigente da casa espírita, né? Porque esses espíritos eles estão com a gente e dependendo da índole ele pode arrastar multidões, né? Ou enganar multidões ou seduzir multidões, seduzir as massas, né? Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não as pode produzir bons. Julguem-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E aqui a gente pode falar de espíritos encarnados e espíritos desencarnados, né? Deverão ser julgados pelas suas obras, não pelo aquilo que fala, né? Pode ter uma fala bonita, uma fala eloquente, mas as obras não estão em boa relação com o que se fala. Tais fenômenos por si só, né, não provam nada. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir, né? Efeitos morais. Se eu não tiver elevação moral,
a minha obra não vai refletir, né, a elevação. Eu só vou me enganar se eu quiser. Se eu quiser ser enganado, né? Porque basta olhar as obras, os efeitos morais da obra. É isso que vai garantir que não seremos enganados. E aí então começam as instruções dos espíritos no final do capítulo, né? Os falsos profetas são as obras que deveis examinar. Sempre os espíritos trazendo ali, reforçando, né, que devemos examinar as obras. Se possuem em mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. É outra instrução dos espíritos. Também nas instruções dos espíritos, né? Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiais dos falsos profetas. É inútil em todos os tempos essa recomendação. É útil, perdão. Em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo no momento de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias, né? Os espíritos alertando aqui também nos caracteres do verdadeiro profeta. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, que esse é o grande objetivo da nossa encarnação, né? O progresso moral e o progresso intelectual, e aí nós podemos valorizar cada minuto, cada segundo da nossa existência, né? Porque são sempre oportunidades de crescimento moral e crescimento espiritual, mesmo diante das adversidades, dos problemas que todos nós temos, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele conjugal, seja lá o problema que for, podemos encará-los como uma oportunidade para o crescimento moral e o crescimento intelectual. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nada lhes resultaria a ação. Então, quando nós estamos falando de falsos cristos e falsos profetas, lembrando então da condição da reencarnação, né, da condição reencarnacionista da nossa doutrina, né? Espíritos missionários são homens testados, já provados em outras existências e que se apresentam aqui para nos ajudar, nos auxiliar, sem o qual, né, essa superioridade, né, se não tivessem, nada resultaria na ação. Então, a revolução ela vai acontecendo em nossos coraçõezinhos e na reentrada, no convívio conosco de espíritos mais adiantados, espíritos mais experimentados, espíritos mais provados, que estarão aqui conosco para fazer essa transição tão almejada por todos nós. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Isso aí é uma outra dica dos espíritos. Aquele que realmente, né, é profeta, ele nem sabe às vezes, ele nem se dá conta disso. Ao passo que o falso profeta faz questão, né, de ser reconhecido. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, como todos os mandazes. Parece sempre temerosos que não se lhe deem o crédito. Fica esperando, né? Porque ele quer ser reconhecido pelos seus atos. Esse é um caractere do falso profeta. E já partindo então para o nosso encerramento, vamos então
né, lembrar da questão 525 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, qual é o nosso modelo de conduta? E os Espíritos respondem, né, Jesus, vide Jesus. Infelizmente, Jesus não é o modelo de conduta para todos os espíritos, ainda. Aqueles que gritam mais alto e agridem são os mais aplaudidos. A violência ocupa lugar de destaque. Reverenciamos a violência, a esperteza, a injustiça. Abandonamos Jesus, que era brando e pacífico e humilde de coração. No mundo atual, todos os extremismos ressuscitaram. Assistimos à violência pela internet ao vivo. Todo preconceito e desrespeito podem ser vistos em tempo real, né? A internet é muito boa, inclusive para transmitir a nossa palestra, né? Transmitir os estudos aqui da casa, mas também nos traz em tempo real, né? E a gente se habituou a fazer lá, a correr o dedinho no celular, né? E por conta disso estamos lendo menos. Então acabamos por ler menos, né? Livros, porque nos distraímos lá na internet, né? As paixões dos seres humanos pelos recursos materiais afastou dos corações qualquer tipo de sensibilidade, de empatia ao sofrimento do próximo. Basta ver ao redor do mundo as guerras que estão acontecendo agora e que a gente tem assistido horrorizado, multidões de gente passando fome, que a gente chega a chorar, né? Eu já tenho relatos de colegas nossos que quando veem aquilo ali, chega a chorar. Então nós estamos num cantinho do mundo, ainda estamos num cantinho do mundo, né? Onde a gente não tem nada disso, né? Aqui não temos problema da violência, não temos problemas do trânsito, vivemos num cantinho de mundo abençoado, né? A nossa região aqui é uma bênção. Voltemos, pois, a nossa atenção para o nosso modelo e guia, que é Jesus. E o falso Cristo não é uma figura mitológica da antiguidade, aquele que adivinhava o futuro, né? É todo ser humano que se propõe a guiar massas e ensina a essas massas o contrário do que Jesus ensinou. Aquele que ensina o contrário do que Jesus ensinou, né, é o falso profeta. Esse é o perigo. Seres comuns sendo idolatrados. Cuidado com a idolatria de pessoas. É um fenômeno de massas, grupo de idólatras que transferem a outros suas decisões e acabam por se infantilizarem. Muito cuidado. Além de adoração, é adoração a Deus. Transformamos pessoas em guias, profetas. Está errado. Onde está aquilo que valorizo, lá estará o meu coração. Nos apegamos emocionalmente, nos tornamos aquilo que valorizamos. Porém, se adorarmos a Deus, nos tornamos celestiais. E por se multiplicarem as iniquidades são todos os desastres que a gente tem visto, o amor de muitos se esfriará, como disse lá o texto bíblico. E nós já conhecemos bastante os ensinamentos de Jesus para não sermos enganados. E para finalizar, né, podemos e queremos ser a árvore que dá bom fruto, não é? Nós não queremos ser a árvore que dá bom fruto? Eu, pelo menos, gostaria, né? Estou me esforçando para isso. Talvez nem tanto quanto deveria, mas estou me esforçando para isso. E como é que eu faço isso? Para me tornar a árvore que dá bons frutos? Eu tenho que me aproximar de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus?
Tem umas dicas aí na literatura espírita, através da oração, né? Da caridade e dos estudos, das instruções dos estudos. Quando a gente vem, né, a bênção da casa espírita, né? Você relatou aqui todas as atividades que tem aqui na casa. Então, toda vez que eu entro aqui, eu mudo meu padrão vibratório, né? Como a nossa amiga fez a palestra inicial, a prece inicial, né? A gente deixa os problemas lá fora, né? Que bênção que é a casa espírita em todas as suas atividades, todas, 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 indistintamente. Então, as instruções, né? Então, a mensagem do Cristo, ela deve ser conhecida através dos estudos aqui da casa, ela deve ser meditada, né? E pensada, as nossas orações, vivida e sentida através da caridade que nós podemos fazer e da reforma íntima que é pregada na nossa doutrina. E o que é caridade? Conforme entendia Jesus, perguntado lá para Emmanuel, né, no livro O Consolador, o que é a caridade? Resumidamente, é a tolerância, que é o contrário da intolerância, que é o que mais a gente tem visto hoje, né? Se não torce para o meu time, então não serve para conviver comigo, né? Se não é da minha religião, então eu sou intolerante com a religião do outro. O Espiritismo não prega isso. O Espiritismo prega a caridade, a tolerância, prega a bondade, que é o contrário da maldade, né? A bondade, benevolência. Então, eu posso ser tolerante, eu posso ser bondoso em qualquer lugar, a qualquer instante, seja na minha casa, como bem lembrou a nossa amiga, né, que é o nosso principal laboratório, ou em qualquer lugar, na rua ou no nosso ambiente de trabalho. E a caridade também exige o perdão das ofensas. E perdão não é esquecimento, né? Perdão das ofensas, porque as pessoas também precisam nos perdoar, porque nós não somos perfeitos, nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. E às vezes, tentando acertar, a gente erra, né? Com a maior das boas intenções, a gente acaba errando e precisa do perdão do outro, né? Como é que é a oração do Pai Nosso que nós fizemos aqui hoje, no início? Né? Perdoa as minhas ofensas, assim como, né, nós perdoarmos as ofensas dos outros. E a reforma íntima, porque toda a casa espírita sempre fala da reforma íntima, né? E a reforma íntima nada mais é do que a convivência, a oportunidade que eu tenho de conviver com as pessoas, seja em casa, na casa espírita, que é um ambiente preparado, né? Aqui é um ambiente preparado, os nossos irmãos, né? Os mentores da casa, os mentores dessa atividade, eles estão aqui, escutando cada coraçãozinho aqui e tentando trazer, né, o alívio, o consolo para cada um de nós, né? Então a reforma íntima é isso, é procurar mudar os meus sentimentos à medida em que eu me relaciono com os meus semelhantes, né? Que tipo de sentimento eu desperto no outro com as minhas atitudes, com a minha fala mais branda ou mais agressiva, né? Que tipo de sentimento o meu semelhante está despertando em mim? Será que é inveja? Será que eu sou invejoso? Convivendo com os outros é que eu vou percebendo, vou fazendo né, esse trabalho de autoconhecimento, de como eu reajo às situações. Então, através dos conhecimentos do Evangelho, que é o verdadeiro guia de conduta moral, eu vou transformando a minha conduta e transformando os meus sentimentos, de tal sorte que quando eu retornar para casa, para o plano espiritual, eu possa sair melhor do que eu cheguei. Então era isso, pessoal, que eu tinha trazido para nós, para refletir esta noite, e espero que então durante a semana, né, durante esses dias, eu possa refletir mais sobre essas lições que são importantes para as atividades, para todas as atividades que a gente vai realizar que eu vou realizar em minha vida. Certo? Obrigado pela atenção.